Paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, aqui é a professora Elizabeth. A gente está fazendo aqui nesse canal comentários sobre as lições da Betel Dominical do primeiro trimestre de 2025, sobre o pentecostalismo, né? A chama que deve continuar incendiando o mundo, com o comentário do bispo José do Carmo. E aí hoje eu vou fazer com os irmãos a reflexão tão esperada, a lição 9, o movimento pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. É interessantíssimo, né? Eu estava desejando muito esse momento, penso todos os irmãos, porque assim, não que sejamos melhores e não que sejamos superiores, nada disso, nós somos a culminância de todo um caminhar da igreja em que Deus levantou homens e mulheres com as suas limitações e com suas forças e com suas dedicações, com suas falhas e erros, para ir conduzindo a igreja, que tinha dado uma derrocada muito grande com o início da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de Constantino, 325, quando uniu com Roma, foi caminhando assim rapidamente para um distanciamento dos propósitos divinos, principalmente a teoria do cessamento, que lá com Agostinho já começa a ser defendida, que o Espírito Santo foi só para os irmãos apostólicos, para a igreja primitiva, e que era pela autoridade da palavra, que deveria se ensinar o evangelho. Depois, essa teoria do cessamento, ela se incorporou, né, e tomou forma com as igrejas calvinistas puritanas. E aí era muito difícil, focada a questão do Espírito Santo. Então Deus já na sua onisciência, ele sabia do caminhar da igreja, e Deus já tinha preparado esse momento que antecederia a sua volta. Então o pentecostalismo, ele é uma etapa, né, conclusiva de um projeto que Deus contou com homens e mulheres dispostos para fazer a obra dele, para chegar nesse capítulo bem pertinho da consumação da história da igreja na face da terra. Nós sabemos, nós estamos chegando perto. Se nós olharmos lá para o texto de Joel, nós vamos ver que nos últimos dias haveria o derramamento do Espírito, e os jovens, os negros, os brancos, servos e servas, pequenos e grandes, mulheres, homens, velhos, crianças, ia profetizar, sonhos, visões. Então ali fica bem claro no livro de Joel, no capítulo 2, que era a proposta. Deus sabia direitinho como chegaria esse tempo da igreja. E ele sabia que iria ser congregado. E após isso, né, viria, então, o concluir do dia de Deus sobre a terra. Então é importantíssimo a lição de hoje. A introdução fala que é Daniel Berg Navin que traz, né, o grande expoente do pentecostalismo é essa dupla. Mas, antes deles, tiveram outros casos, e aí nós entramos no tópico, no proto-pentecostalismo. O que é o proto-pentecostalismo? É um período, se a gente olhar a palavra proto, entra a palavra protótipo, é um projeto de uma coisa, o início de um projeto, o início de algo que vai acontecer. Então, houve 3 experiências distintas. No tópico 1.1, fala que antes do Daniel Berg Navin chegar aqui, teve o batismo do Espírito Santo do Fritz Manschler. Ele era um imigrante que tinha vindo trabalhar, foi para a região sul, lá ele se tornou um pastor entre 1909 e 1920, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, ele recebeu um pouquinho antes da chegada de Daniel Berg Navin aqui no Brasil. Ele era um imigrante. A situação dos imigrantes era tão precária, não muito diferente dos escravos. Assim como Seymour viveu um período muito difícil, pós-escravidão nos Estados Unidos, segregação racial, aqui no Brasil não era diferente. Os negros sofriam, e às vezes pior, porque a lei da segregação que teve lá nos Estados Unidos era para proteger os negros, só que não era cumprida direito e acabava tendo desigualdade, perseguição, mas tinha uma lei para proteger, para encaminhar eles para o mercado de trabalho, só que eles tinham que ficar separados, não podia usar os mesmos banheiros que os brancos, não podia ficar no estádio no mesmo lugar, dentro dos ônibus. Então, aquilo foi ficando muito grande, a questão da segregação, mas tinham leis que amparavam os negros, e elas foram sendo distorcidas. E a CACA, né, aquela organização secreta que foi falada na lição passada, ela atuava assim, com aquela ideia, vamos limpar, né, a população americana, a população negra não faz parte, então vamos enforcar, vamos matar, vamos eliminar quem não é homem de bem. Então, aquela ideia da supremacia baseada nos conceitos do arianismo, da ascendência anglo-saxônica, que os brancos são melhores, predestinados, aquilo era muito forte. Então o Seymour viveu muito isso aí lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil não houve uma acolhida para os negros, e eles foram expulsos, esses escravos. Então eles não podiam ficar nas fazendas porque estavam sendo substituídos pela obra dos imigrantes. Estava tendo muita imigração porque os países da Europa vivendo a efervescência do neocolonialismo, já caminhando para os conflitos que culminaram na Primeira Guerra Mundial, entraram nessa virada de século, já caminhando para o conflito global. Então estava tendo muita guerra na Europa e esse povo fugia. Então o governo brasileiro fez uma parceria no governo republicano, que sucedeu ao governo imperial,
para que os países mandassem gente que quisesse fugir da guerra para trabalhar aqui. Então eles chegaram, mas tiveram um tratamento assim, muito parecido com o dos escravos. E aí eles reivindicavam também, clamavam, e é nesse contexto que o Mancho estava vivendo. Então, assim, os escravos não tendo para onde ir, não podiam ficar nas fazendas, porque estava sendo substituído mão de obra escrava, crianças, jovens, crianças separadas de pais e mães. Essas pessoas ficaram sem lugar para ir, nem na cidade, nos centros urbanos foram por cortiços, faziam cortiços, barracõezinhos bem pequenos, cheios de gente, muita violência, muita dificuldade, porque moravam tudo amontoado, e a gente sabe que nessas condições há, né, circunstâncias que podem chegar a criminalidade em grande quantidade, eles subiam para os morros, por isso as favelas. Minas Gerais, que vinha da mineração, que tem uma grande concentração de mão de obra escrava, viveu muitas favelas, Rio de Janeiro, São Paulo, o Sudeste. Favela é o nome de uma planta que tem muito em morro, então eles subiam um morro que era o lugar que eles podiam ficar e tentavam sobreviver. No meio disso tinha muita criminalidade, mas tinha muita gente honesta também querendo trabalhar, mas sofrendo exclusão. Os imigrantes sofriam exclusão, preconceito, dificuldades, os negros sofriam, e nesse ambiente, do mesmo jeito que o pentecostalismo se alastrou e fortaleceu por causa do agregamento, que lá na Rua Azusa, onde se firmou mesmo o pentecostalismo, de onde veio, né, irradiando para Chicago, nós vamos ver que o pastor lá era negro e vinha de pais escravos, e ele viveu, e ele aglomerava ali as pessoas, homens brancos, mulheres, ricos e pobres, para buscar o Espírito Santo. Então essa é a grande marca do pentecostalismo e a grande marca daquilo que foi profetizado em Joel 2. Toda a carne, todas, servos e servas, homens e mulheres, jovens e crianças, recebendo revestimento de poder, revelações, visões. Então é nítido, muito grande mesmo, assim, que o Senhor tinha esse propósito. Então, ele, a primeira pessoa nos registros históricos, o que está registrado, pode ter tido outras, né? Mas o que está registrado é o Mancho lá na região sul, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Teve também o pastor Paulo Malaquias. O pastor Paulo Malaquias, ele era também um pastor batista, recebeu o batismo com o Espírito Santo igual o Gunavim, dentro de uma igreja batista. Não teve muito acolhimento, mais tarde ele conheceu os irmãos da Assembleia de Deus, o Emílio Conde narra, né, na obra da Assembleia de Deus, que ele também foi acolhido pela Assembleia de Deus. E o Pedro Glaude também recebeu o batismo, e mais tarde ele foi acolhido pelo pastor André Bernardino. Muita gente lembra do Bernardino, os mais velhos, porque ele viveu muito tempo, muito conhecido. Então ele levou também o grande para a Igreja Assembleia de Deus. Então a gente no tópico 1 falou desses 3 homens que marcaram o proto-pentecostalismo, o projeto inicial. Aí começa o tópico 2 falando dos precursores do pentecostalismo no Brasil. O Daniel Berg e o Navin chegaram em 1910, e também o Luigi Francisco, italiano, veio. Só que o Luigi Francisco teve uma experiência separada, que foi distinta da Daniel Berg e Navin, e ele fundou a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que nós conhecemos como a Igreja do Véu, né, que as irmãs usam véu. Então ele chegou na mesma época, só que o Francisco foi para uma linha e o Navin e o Daniel Berg foi naquela linha que foi mais popularizada, que era aquela grande meta de Deus de alcançar as grandes massas de pessoas para adorar, receber o batismo com o Espírito Santo e fortalecer o propósito da igreja de incendiar o mundo, né, com o poder de Deus. Então, o tópico 2.1 fala da experiência do Gunnar Ving. Então, o Gunnar Ving não recebeu o batismo do Espírito Santo na Rua Azusa. Então, a gente tenta confundir, porque sempre que fala de pentecostalismo, a gente fala de Rua Azusa. Mas aquele poder de Deus que aconteceu ali na Rua Azusa foi incendiando para os outros lugares. E, rapidamente, foi sendo muito conhecido o trabalho do pastor Seymour, dos irmãos da Rua Azusa, naquela igreja lá. E chegou em Chicago. E teve uma conferência batista, e ali, impulsionados, o Gunnar Ving recebeu o batismo do Espírito Santo e não foi muito acolhido. Ele já tinha sido teólogo, ele já tinha feito curso de teologia lá na Suécia e vindo para os Estados Unidos. Então, ele vai então para uma outra igreja, eles fundam uma outra igreja e lá buscam o Espírito Santo e conhecem o Daniel Berg. O Daniel Berg é outro jovem sueco, eles não vieram juntos da Suécia, eles não se conheceram juntos, eles vieram de lugares diferentes. E qual o motivo que eles vieram dos Estados Unidos? Estava tendo um grande êxodo rural de jovens suecos buscando prosperidade, não só suecos, de várias partes da Europa. Os Estados Unidos viviam uma grande prosperidade, a industrialização estava em efervescência, levando eles para no que eles chegaram, a grande potência, né, no século XX, ali apoiando nas guerras que eles não entraram, se tornando a grande potência. Então esse crescimento estava acontecendo nos Estados Unidos e os jovens iam buscando melhores condições de vida. Os pais deles investiram nisso. A ideia era o Gunnar Ving ser advogado, mas aí acontece diferente. Então, Daniel Berg ele vem para os Estados Unidos, volta para a Suécia, lá ele tem um contato com o pastor Petros, o Levi Petros, que estava lá, a Suécia incendiada do poder de Deus também, estava tendo pentecostalismo lá, só que o grande expoente não é a Suécia, é o Brasil, por causa das condições, porque lá também existiam aquelas igrejas tradicionais que foram sufocando, e não teve a grande expansão que teve aqui no Brasil. Mas, enfim, Daniel Berg volta, a Suécia via lá do pietismo, irmãos lembram dos irmãos moráveis, na região da Escandinávia, lá com aquele povo todo? Pois é nesse sentido que acontece, então,
o avivamento, e eles chegam a encontrar. Aí o Daniel Berg já vem com a experiência do batismo com o Espírito Santo, e eles se conhecem, e eles têm a visão da palavra Pará, e aí aquele fogo que alastrou da Rua Azul chegando em Chicago, e eles se conheceram, eles vão procurar na biblioteca e ver que Pará não é uma ilha, não é um país, mas é um lugar do Brasil, então eles vão se organizar para ver. Até os $80 da passagem que eles precisavam, foi tudo, a Assembleia de Deus nasceu assim de dentro mesmo do coração de Deus, porque era nesse seio que o pentecostalismo ia lastrar. Deus dá a revelação Pará, depois eles dão entrevista em uma rádio, para um jornal, falando que precisava de uma oferta, não falaram a quantidade. Quando eles saem de lá, eles encontram com o irmão falando que ouviu a entrevista, encontrou eles na rua, identificou eles pelas características faladas e levou uma oferta. Irmãos, olha aí, tá no envelope. Quando o irmão vira as costas, eles abrem exatamente $90 que eles precisavam. Então é tudo assim, muito traçado por Deus. Então eles vêm para o Brasil a partir dessa experiência. O tópico 3, o avivamento pentecostal no Brasil. Então, eles chegam aqui. E o bispo aí fala sobre isso no comentário, né, que eles chegaram no Pará, e o Pará era um lugar que estava cheio de pessoas leprosas, havia difundido pelo mundo que tinha um remédio lá para curar a lepra, e ervas da Amazônia, né, o Pará em região norte. Então vinha muita gente do mundo inteiro, Belém estava em efervescência, o ciclo da borracha, vinha gente do Nordeste em grande quantidade para trabalhar lá, o governo imperial e o início do governo republicano incentivando esse êxodo do Nordeste para o Pará, a região norte. Então tudo muito cheio, muita pobreza também, muitas dificuldades, e aí eles sentam no banco e vão comer manga. É o que eles acham. Depois eles vão procurar outras ajudas, eles conhecem no jornal, alguém que apresenta eles para um pastor batista e vão para lá. Lá, no porão da igreja batista, eles vão morar, eles vieram para fazer uma obra, eles estavam cheios do Espírito Santo, a igreja batista não aceitava, na doutrina do cessamento, né? Pega aqui aquelas origens de aceitar que a fé apostólica viveu o Espírito Santo, mas não era para o tempo da gente, da igreja reformada, reavivada. Então, eles iam orar e outras pessoas iam, e foram indo, muitas pessoas. Então, as primeiras mulheres que foram batizadas no Espírito Santo lá, Marcelina, Albuquerque, Maria Nazaré, foram no porão junto com eles, e outras pessoas estavam lá, eles foram expulsos pelo pastor que não aceitou. Então, eles foram procurar outro lugar, e aí eles fundam, né, a igreja, põem o nome, a Missão da Fé Apostólica. O tópico 3.3 fala sobre isso. Depois eles vão conversando. Eles chegaram no final de 2010, já no primeiro semestre eles chegaram no final de 1910, e já no primeiro semestre de 1911 eles vão fundar no mês de abril, e depois em junho vai oficializar com o nome Assembleia de Deus e seguir. Agora eu queria falar aqui uma coisa bem interessante para os irmãos sobre eles. Eles não sabiam português. E eles o Gunnar Wing enfrentava uma doença digestiva que mais tarde, quando ele morreu, depois de pesquisas, acredita-se que era um câncer no aparelho digestivo, mas mesmo assim, ele trabalhando muito, eles vieram jovem para cá, voltaram para a Suécia, casaram com esposas e trouxeram elas, esposas suecas. A Frida Wingre, esposa do Gunnar Wing, ajudava muito na igreja de Belém, tocando, compondo hinos, e eles ficavam na igreja sede, e o Gunnar Wing tinha muitas fragilidades. E o Daniel Berg trabalhava de fundidor, pagava o curso de português, o Gunnar Wing estudava durante o dia, ensinava o Daniel Berg para eles pregarem e ensinarem. O Daniel Berg subia a estrada de ferro que ligava Belém a Bragança, várias cidades, fazendas, ele ia subindo no trem de ferro, ele ia subindo a pé, a cavalo, pregando e levando bíblias para vender. Ele era o comportor vendendo bíblia. Irmãos, vender bíblia numa nação onde mais de 70% é analfabeta e a maioria católica, e aprendia que quem tinha que ensinar a Bíblia era só o padre, que as pessoas que não podiam ler a Bíblia, que ficavam loucas, porque só o padre tinha autoridade para ler, ensinar em latim, e aí vai. Então, Daniel Berg foi vendendo bíblias, e ele vendia. Ele chegou lá no livro deles, tem umas experiências, umas histórias muito bonitas, se vocês puderem ler, né, o livro História da Assembleia de Deus, a biografia do Daniel Berg, tem histórias extraordinárias, milagres extraordinários que aconteceram. Então ele chegou numa casa, uma mulher cheia de imagens, doente na cama com a febre muito alta, muita malária, sífilis, várias doenças, e aí ela fala, ora pra mim, que se eu for curado, eu vou aceitar essa fé. E ele orou e ela foi curada. Então, assim, Daniel Berg entrava pra selva, Daniel Berg ia abrindo pontos de culto, levava esse povo pra Belém, pra Santa Sé, eram cultos abençoados. Então, esse é o início da Assembleia de Deus. Tinha muita palavra, a base teológica, né, que eles foram formados, quando a Berg foi formado, era palavra, era hinos da harpa, que tinha uma base teológica baseada na palavra de Deus, e tinha os testemunhos, né, que as pessoas contavam. Não era essa tradição da gente dar oportunidade, é para testemunhos abençoadíssimos, livre dos vícios, bebida e cigarro, doenças, curas. Houve uma transformação de vida. Por isso, o bispo coloca aqui o tema, né, que uma nação toda mudou. E a revista Veja fez uma reportagem em 2001,
falando sobre isso. Eu tinha essa revista, infelizmente eu perdi, mas é uma reportagem que falava quanto que a Igreja Assembleia de Deus contribuiu para a transformação no Brasil. A maioria das pessoas moravam na zona rural, até nas cidades, fumavam, bebiam, não tinha perspectiva de mudança, de crescimento. Aí, a partir do momento que elas convertiam, elas recebiam a alegria do Espírito Santo, iam trabalhar, ia pôr o dinheiro delas naquilo que era pão, como diz Isaías 55, e ia prosperando, mudanças reais acontecendo no Brasil por meio da Assembleia de Deus. Aí vieram muitos pastores de fora, missionários, foram surgindo novos pastores nacionais, Pauleiras Macalão, que ali conheceu Frida Gunarvin, quando eles vieram do Belém para o Rio de Janeiro, né, quando ela escreve o hino 515, se pelos vales eu for, peregrino, o Senhor vai comigo, porque eles deixaram tudo em Belém e começaram do zero, e o primeiro que eles conheceram lá foi o jovem militar que veio trocar o instrumento de sopro junto com a Frida, tocando, converteu, e ele se tornou o primeiro pastor pentecostal brasileiro a cuidar da Assembleia de Deus quando os missionários voltaram para a Suécia. Enfim, crescendo muito, muitos pastores, e eram pastores negros, eram pastores índios, não tinha essas acepções, era gente que não sabia ler, ia indo para o ministério, e a Assembleia de Deus chegava em todo gueto, em cada recanto, em cada lugar, a Assembleia de Deus chegava e as pessoas iam sendo transformadas, iam alegrando, recebendo a alegria do Espírito Santo, mudando de vida. Então é real. Uma mudança não só nessa nação, mas para o mundo todo. Aqui, o próprio Daniel Berg, ele pastoreou em Vitória, em Santos, São Paulo, mas ele foi para o Portugal e já levou para lá também, antes dele partir para a Suécia. Começou a lastrar para outros lugares. Rapidamente, a Assembleia de Deus, em 4 décadas, chegando no Brasil inteiro, chegou aqui em Goiás um pouquinho mais tarde, e assim, incendiando este país, as pessoas. Mas não era aquela bagunça, não. Tinha a palavra, tinha a orientação bíblica, e tinha o dízimo, né? As pessoas entregavam dízimo com fé, as pessoas não ficavam sendo exploradas. A gente vive muito isso, né? No neopentecostalismo, muito sério essa questão. Quanto mais você dá oferta, quanto mais sacrificial ela for, maior vai ser a sua bênção, dá a sua casa, dá seu carro, dá seu salário. Não é assim. As pessoas entregavam dízimo, entregavam a 10ª parte, e os outros 90 elas usufruíam muito bem, e Deus ia abençoando, e elas iam prosperando, e os pastores iam sendo sustentados, trabalhando, sem estudar, aprendendo a ler a Bíblia. É muito real o histórico de pastores nacionais que não sabiam ler e aprenderam e se tornaram ilustres professores e mestres, porque é o Espírito Santo que formava. Meu pai é um desses, meu tio Francisco Alfredo, meu tio Zaqueu, tantos outros professores de escola dominical excelentes que eu conheci vindo dessa origem. Então, é extraordinário, é bíblico, é profético, alcançou todos, servos e servas, escravos, tudo, imigrantes, mulheres, jovens e crianças, e é assim que a Assembleia de Deus e o pentecostalismo vai cumprindo. Não podemos perder nossas raízes, irmãos. Não podemos perder nossas raízes. É preciso a gente lutar para que as origens daquilo que o Senhor sonhou e desejou, a gente chegue na última ordenança, que é o Evangelho chegar a todo mundo. Se nós olharmos no finais dos Evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus, está lá falando, ide por todo mundo, tem que pregar para todos, e os sinais seguirão os que crerem, e se batizarem serão salvos. Então, essa ordenança não foi cumprida ainda, e é nesse tempo do pentecostalismo que o Senhor deseja alcançar tantos povos de nações fechadas, povos que não conhecem a palavra da verdade. Então a gente tem uma missão, né? Levar a palavra do Senhor na sua genuína mensagem. Deus conta muito conosco, nós somos os participantes deste momento histórico da Igreja do Senhor Jesus, consumando o plano dele para a igreja na face da terra, para a gente levar a semente do Evangelho, o fogo pentecostal, para curar, transformar vidas, libertar, assim como a Assembleia de Deus começou em suas origens e prosseguiu, que o Senhor venha nos conduzir, que os nossos pastores agora, com mais condições de formação, de estudo, possam continuar recebendo de Deus discernimento e manter a chama pentecostal para nós seguirmos, né, missionários, jovens, crianças, velhos, brancos, negros, índios, todos os povos, raças, tribos e nações recebendo o poder de Deus e o preparo para reinar com Ele eternamente. Deus os abençoe em Cristo Jesus.